Então vamos lá, pessoal. Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Dias. Eu fiz o curso da Raquel, participo também aqui do estágio. Já dei uma palestra antes aqui também, mas foi sobre um tema de linguística. Dessa vez eu decidi trazer um tema que é mais relacionado a um hobby meu, que é a genealogia. E nesta palestra eu pretendo ser bastante prático, pretendo fazer uma introdução ao tema da genealogia e passar algumas dicas. Como que você pode iniciar sua genealogia do zero? Muitas pessoas acham que é muito difícil você avançar na genealogia, que as pessoas antigamente não tinham registros. Tudo isso é um grande mito. Qualquer pessoa pode fazer sua genealogia. Obviamente que a gente sempre vai ter algumas linhas mais desafiadoras para pesquisar, mas é sempre possível a gente avançar pelo menos um pouco na nossa genealogia. E por que eu comecei a me interessar por esse tema da genealogia? No Brasil, vocês devem concordar comigo que não há uma grande tradição em pesquisar sobre os antepassados. Muitos dos brasileiros nem sabem a origem deles, né? Então, muitas coisas são baseadas em mitos, em tradição oral, ou que você aprende na escola. E quando você começa a fazer a sua genealogia, você descobre a sua real origem. E muitas vezes você nem imagina a sua origem, tá? Então é muito interessante a gente pesquisar a nossa própria genealogia. Então, desde 2017 que eu venho desenvolvendo a minha própria genealogia, é, é um trabalho que não tem fim, você sempre pode avançar algumas outras linhas na sua genealogia, mas eu me motivei muito com a genealogia porque consegui avançar 15 gerações, e também consegui uma cidadania portuguesa por conta da genealogia. Então, milhões de brasileiros têm direito à cidadania europeia, mas não sabem, porque não conhecem suas genealogias, tá? Então, vamos lá. Para que serve a genealogia? Então, como eu já mencionei, a genealogia ela pode servir a critério de curiosidade. De repente, você quer saber qual é a sua ancestralidade, de onde vieram seus antepassados, né? Ou, de repente, você quer descobrir um pouco mais sobre a história dessas pessoas, né? Ou também pode ter um objetivo mais prático, como obter uma outra nacionalidade pela via ius sanguinis. No Brasil, por exemplo, se uma criança nasce no Brasil, ela é pela lei brasileira. Então, toda pessoa que nasce no Brasil, ela tem direito à nacionalidade brasileira. Mas nem todo país é assim. Muitos países europeus utilizam, por exemplo, a via ius sanguinis, ou seja, você precisa ter o sangue, aquela origem para ter o direito àquela nacionalidade. Por isso que muitos brasileiros têm dupla cidadania, italiana ou portuguesa ou alemã, certo? E no meu caso foi mais a critério de curiosidade, eu queria conhecer, explorar um pouco mais a minha própria história familiar, também porque eu amo história, que é uma outra paixão minha, sobretudo história do Brasil. Então eu comecei ali pesquisando a minha própria genealogia através de cartórios e depois assentos de batismos disponibilizados na internet como Family Search, que eu falarei um pouco sobre esse site, ok? Mas no meio do caminho eu descobri que eu tinha origem judaica, consegui comprovar minha origem judaica portuguesa e consegui a cidadania portuguesa pela via judaica, tá? Então eu vou mostrar para vocês o caminho das pedras, tudo que eu fiz para avançar 15 gerações e chegar até 1500 no descobrimento do Brasil. Vamos lá. Então, para quem tem um interesse em obter uma dupla cidadania, então, como vocês sabem, o Brasil permite a dupla nacionalidade. Muitos países permitem, outros não, né? Mas, por exemplo, os países dos quais nós temos mais antepassados são, sobretudo, Portugal e Itália, né? E também um pouco de Alemanha. Claro, não estou mencionando sobre os países africanos aqui nessa apresentação, né? Não estou falando sobre as questões indígenas, estou me focando sobretudo nas duplas cidadanias europeias, tá?
mas milhões de brasileiros descendem, sobretudo, de italianos e portugueses, ok? A maior parte descende de portugueses, na verdade, né? Se eu vejo aqui o sobrenome de vocês, aqui neste Zoom, grande maioria de vocês descende em algum grau de portugueses, certo? Às vezes eu tenho a impressão que os brasileiros mataram a aula de história do Brasil, porque nós somos, na verdade, em grande maioria, descendentes de portugueses. Tudo bem? Muito bem. Ok. Mitos da genealogia. Quando eu comecei a minha pesquisa, eu fui muito desmotivado pelas pessoas, porque as pessoas acreditam que é impossível fazer genealogia, que é uma coisa só para famílias de elite, e que se você tem um sobrenome muito comum, como o meu, por exemplo, Oliveira Dias, é muito impossível você avançar a genealogia, que só quem tem genealogia é quem é descendente de imigrantes japoneses, italianos ou alemães, ou seja, quem tem origem portuguesa, indígena ou africana não consegue avançar sua genealogia. Tudo isso é um grande mito. Todo mundo tem a mesma quantidade de antepassados, certo? A questão é descobrir onde está a documentação desses antepassados. Mas existem muitas estratégias. E hoje, com a internet, a genealogia se popularizou bastante e o acesso aos manuscritos são muito acessíveis, ok? Inclusive de maneira gratuita, tá? Então, primeiro mito da genealogia. Genealogia é coisa para rico, famílias importantes. Mentira. Todo mundo tem linhas de famílias de elite na sua genealogia e linhas mais humildes. Então, é sempre um conjunto das coisas. Não tenho dinheiro para fazer genealogia, nem tempo para viajar para fazer a pesquisa. Hoje, com a internet, não é necessário você ir para um local para fazer pesquisa genealógica. Eu fiz bastante isso, mas pela questão de me aprofundar em alguns documentos que não estavam disponíveis na internet, ou que era impossível acessar o documento por cartório ou coisa assim. Mas você consegue avançar muito a sua genealogia, várias gerações, só pelo Family Search, ok? E cartórios. Já descobri minha origem pela história do meu sobrenome. Então, eu fui lá na internet, Oliveira. Oliveira é, na verdade, um sobrenome português que vem da árvore, árvore de olivas. Isso não vai me dizer nada sobre minha genealogia, né? Então, por exemplo, Oliveira, Dias, meus sobrenomes, são sobrenomes extremamente comuns no Brasil. Então, nem todo Oliveira vai ser parente, nem todo Dias vai ser parente, certo? Minha família era muito simples. Antigamente as pessoas não tinham registros. Grande mito. Todo mundo tem algum tipo de registro. Porque se alguém foi batizado, que era praticamente obrigatório dentro do catolicismo, tem um assento de batismo guardado na igreja. Se alguém casou, vai ter um registro de matrimônio na igreja ou no cartório. Se alguém morreu e todos os seus antepassados já morreram, isso também ficou registrado no lugar. A questão é achar onde está esse documento. Então, eu tenho assentos de batismo, certidões de nascimento, eu tenho certidões de matrimônio, eu tenho certidões de óbito. Então, há vários tipos de documentação que eu posso pesquisar para poder avançar a minha árvore genealógica, ok? Meu sobrenome é muito comum, é impossível avançar na genealogia. Dica número um: não se prenda ao seu sobrenome. Porque quando você avança a sua genealogia, você vai descobrir que a gente tem milhares de antepassados, milhares de sobrenomes. Quando você pega o seu sobrenome paterno, o meu, por exemplo, Dias, eu estou falando apenas da linhagem patrilinear. Basicamente, estou falando de uma pessoa na minha árvore genealógica. Porque se eu tenho Dias, eu só estou falando desta linha reta, patrilinear, chegando até o patriarca da família Dias, que no meu caso vai parar em Portugal no século XVIII, tá? Então, Dias, na verdade, é uma pequena parcela da minha genealogia. Oliveira, que vem da minha mãe, por exemplo, é uma pequena parcela da minha genealogia também. Então, quando você pensa nos seus sobrenomes atuais, você está pensando em duas linhas da sua árvore genealógica. E olha quantos antepassados nós temos. Você avança algumas gerações, você já tem 128 ex-avós.
ok? Então, o seu Oliveira, o seu Dias vai ser uma pessoa aqui no meio dessa multidão. Então, as pessoas se fixam muito no sobrenome atual. Eu descobri já 400 sobrenomes diferentes na minha árvore genealógica, em 15 gerações. Sem mencionar que há várias linhas que têm vácuos, porque eu não consigo avançar por falta de documentação, tá? Então, por exemplo, eu desenvolvi muito bem a genealogia da minha avó paterna, do meu avô paterno e da minha avó materna, mas não sei nada sobre o meu avô paterno. Então, há uma grande lacuna que eu tenho na minha genealogia, não consigo avançar, porque eu não sei exatamente onde ele nasceu e tenho poucas informações sobre esse meu avô materno, né? Então, fica uma lacuna, ou seja, 25% da minha genealogia está ali no vácuo, certo? Então, assim, primeira coisa, não se prenda ao seu sobrenome atual. Claro que a gente se identifica com o nosso sobrenome, a gente gosta do nosso sobrenome, mas ele só representa uma pequena parcela da sua genealogia. Então, às vezes a pessoa tem um sobrenome alemão, às vezes é um tataravô. Então, na verdade, a pessoa, ela só é 6% alemã, porque é um tataravô que é alemão. Ela herdou o sobrenome. Mas e o resto? E os 94% da sua genealogia? Qual é a origem desses 94% de antepassados, né? Então, assim, não se prenda ao seu sobrenome, porque a árvore é como um leque. Você abre e ela não tem fim. Só que, se você pensar do ponto de vista da matemática, isso não teria fim. Sempre cresceria. Eu tenho dois pais, quatro avós, oito bisavós, 16 trisavós, 32 tetravós. É uma progressão geométrica. Mas não. Porque quando chega, se fosse assim, se fosse seguir essa lógica, a gente chegaria no século XVI com trilhões de antepassados. E o mundo não tinha 1 trilhão de habitantes no século XVI. Então a grande questão é, conforme você vai avançando sua genealogia, você percebe que os antepassados se repetem na árvore. Então, entre genealogistas, é muito comum você dizer: eu descendo 17 vezes de Cornélio de Arzão. Eu descendo 25 vezes de Raposo Tavares. Ou seja, quando você vai chegando nessas gerações mais antigas, os seus antepassados se repetem, porque provavelmente os primos se casaram, ou um primo de segundo grau casou com outro primo, sem saber que era primo. Então, assim, a endogamia sempre foi muito forte dentro do processo de colonização portuguesa no Brasil. E depois italiana, espanhola, né, africana e tudo mais. Então sempre houve muita endogamia dentro das famílias coloniais. Então assim, você encontra o seu antepassado várias vezes na sua árvore genealógica, porque não realmente não faz sentido. A árvore genealógica não pode ser infinita, porque se ela fosse infinita, a gente chegaria a uma quantidade absurda de habitantes no século XVI. E não é isso que acontece. A árvore ela é assim, ok? Tanto que, se a gente pensar até na Bíblia, Adão e Eva, eu não sou religioso, sou agnóstico, mas faz sentido todo mundo descender de duas pessoas, tá? Porque realmente a árvore ela tende a diminuir quando ela vai crescendo, tá? Porque os antepassados se repetem muito, tudo bem? Ok. Então, só para vocês terem essa ideia, ok? Como que a gente pode fazer então? Ah, outros mitos da genealogia. Todas as pessoas com o mesmo sobrenome são parentes. Não, gente. Óbvio que isso não é verdade. Pense no sobrenome como Silva. Quantas pessoas têm o mesmo sobrenome? Nem todos descenderam do mesmo Silva. Há vários Silvas, vários Ramos Silvas, certo? Então há sobrenomes que são muito democráticos, porque quando na Europa começaram a adotar sobrenomes, as pessoas foram pegando aleatoriamente, com base em profissões, em lugares que moravam. Então, por exemplo, se a gente pensar nos sobrenomes mais comuns no Brasil, são geralmente sobrenomes de origem portuguesa, mas também comunidades indígenas, ex-escravizados também adotavam sobrenomes portugueses. Então, a gente também não sabe muito bem a origem desse sobrenome, por isso a importância da genealogia, ok? E quais são as etapas da pesquisa genealógica? Então, sabendo que a árvore genealógica
ela é gigantesca, né? Então a gente tende a se focar em algumas linhas. Então você começa a fazer a pesquisa pela tradição oral. Provavelmente hoje você sabe a origem dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, provavelmente, tá? Então, primeiro você pega um caderno e começa a anotar o que as pessoas te contam. Há muitos mitos na família também, né? Toda família tem o mito da Índia pega pelo laço. Ah, porque minha avó era uma índia que foi pega pelo laço. Às vezes essa avó, ela tá 15 gerações atrás, mas foi sendo passado isso de boca em boca e chegou para você que era sua avó, mas provavelmente pode ser a sua pentavó, sua ex-avó. Então há muitos erros nisso na tradição oral. Por exemplo, a minha família paterna tinha noção da sua origem portuguesa. Eles achavam que era do século XIX. Fazendo a genealogia, eu descobri que era 100 anos antes, era do século XVIII. Toda a minha genealogia é no Brasil colonial. Então, outro mito aí. As pessoas acham que só quem é descendente de imigrante que vai conseguir avançar a genealogia. É possível você avançar a sua genealogia no período colonial no Brasil. Eu só descendo de povoadores portugueses, espanhóis que vieram no Brasil colonial em São Paulo. Eu realmente não tenho conexões com aquela grande onda de imigrantes que teve em São Paulo a partir do século XIX. Mesmo sendo de São Paulo, a minha família é de origem colonial e consegui avançar a genealogia e ainda consegui a cidadania portuguesa por origem judaica, já que existe uma lei hoje em Portugal que possibilita você requisitar a cidadania portuguesa caso prove origem judaica portuguesa, tá? Que foi o meu caso. Então eu avancei o meu Oliveira e cheguei nos judeus sefarditas de Portugal, ok? Então você começa pela tradição oral, vai anotando tudo que acha que houve. Pode ser mito, mas talvez tenha um fundo de verdade, né? Então vai anotando. Depois, a segunda etapa é você fazer a coleta da documentação disponível com parentes. Então tenta avançar a sua árvore genealógica com a documentação que você tem, acessível. Então você provavelmente tem a sua certidão de nascimento, dos seus pais, dos seus avós, talvez dos bisavós. Então, até você consegue avançar umas 2 gerações só pesquisando dentro da família. Então, colete essa documentação, tire cópias. Terceira etapa, cartório. Gente, cartório é uma invenção da República. Surgiu só em 1875, tá? Bem no final do Brasil Imperial. Então, assim, a gente só consegue informação em cartório até o bisavô, máximo trisavô, tá? Então, assim, bisavô você encontra em cartório, trisavô, mas acima do trisavô já é bem complexo, né? Porque não existia cartório. Então, você vai começar a fazer a pesquisa na igreja. A Igreja Católica é a maior fonte de pesquisa genealógica, porque todos os registros de batismo, casamento e óbito ficavam arquivados nas igrejas. E toda essa documentação, não toda, mas boa parte dessa documentação está disponível no Family Search. Se você tiver a paciência, você consegue localizar o manuscrito lá do século XVIII, século XIX, num vilarejo em São Paulo, e consegue folhear esse manuscrito. Daí você precisa ter uma noção também de escritas mais antigas, né? Então você precisa ter essa habilidade de ler textos antigos, ok? Ter muita paciência também. Daí você vai consultando página por página. Muita coisa está digitalizada, você consegue fazer pesquisas também só digitando, porque eles estão aos poucos disponibilizando a versão digital desses manuscritos, tá? Então é isso, ó, tradição oral, coleta de documentação em casa, pesquisa em cartórios até 1875, daí você já chegou até os bisavós, trisavós, daí você começa com fontes primárias em igrejas, Family Search. Agora começa séculos de pesquisa na internet, tá? São manuscritos, fontes primárias, ok? A partir de assentos de batismo, registro de casamento ou óbito. Tudo que você encontrar é válido. Ok, esgotou essa possibilidade? Já avançou o máximo que você pôde? Existem fontes secundárias. O que são fontes secundárias em genealogia? Um genealogista estudou sua família
ou partes da sua família e publicou um livro de genealogia. É uma fonte confiável. Foi feita uma pesquisa, foi publicado em livro, então você pode usar como fonte secundária. A fonte primária é quando você tem a cópia do documento, assenso de batismo, óbito ou matrimônio, ok? Então, a fonte secundária ajuda muito quando a fonte ela é fidedigna, tá? Por exemplo, no caso de São Paulo, no Brasil, a região mais fácil de fazer pesquisa é de fato São Paulo, tá? Não estou querendo puxar sardinha para o meu lado, não, mas está tudo muito bem documentado e a gente tem uma das maiores fontes secundárias do Brasil em genealogia, que é a genealogia paulistana, tá? Então você consegue descobrir a origem dos colonizadores no Brasil e também há menções de mulheres indígenas, tá? Há menções de mulheres indígenas que se casaram com esses colonizadores. Algumas índias foram também registradas nessas genealogias. É o caso, por exemplo, da Índia Partira, que depois foi batizada com o nome de Inês Dias, né? Ela era uma mulher indígena que vai dar origem a muitas famílias paulistas, tá? Mas assim, como os paulistas se espalharam por boa parte do centro do Brasil e do sul do Brasil também, então a maior parte dos brasileiros tem alguma conexão com os colonizadores de São Paulo, tá? Vejo, por exemplo, na cultura brasileira que há uma grande valorização da genealogia de imigrantes, mas na verdade está muito bem documentada a genealogia colonial, e você consegue avançar imensamente, tá? E boa parte desses colonizadores de Portugal, que vieram para o Brasil do século XVI ou XVIII, que é o caso da minha genealogia, um terço era descendente de judeus portugueses, que tiveram que se converter ao catolicismo, né? Isso já foi comprovado, muitas pessoas já estão conseguindo cidadania portuguesa por conta dessa origem, né? E, e além dessas pesquisas secundárias, tá? Daí você avança em uns 300 anos de pesquisa, muitas vezes, porque você encaixa a sua pesquisa com a sua pesquisa. Então, genealogia é um trabalho coletivo. Você vai desenvolvendo a sua árvore no Family Search e outras pessoas estão pesquisando alguns ramos. E você vai conectando com ramos já pesquisados. Então, às vezes você chega até o século XIX, já é o suficiente para chegar até o século XVI. Foi o meu caso em muitas linhas que eu consegui avançar até o século XVIII, um trabalho árduo, mas depois encaixei na genealogia paulistana e chegou até o século XV, tá? Em alguns ramos chega até a Idade Média, ok? Mas daí eu já desconfio da veracidade desses fatos mesmo, se realmente chegaria à Idade Média, porque é meio, não tem como você provar mesmo, né? Mas também uma última fonte é o teste de DNA, que é muito barato hoje em dia, custa R$ 200, tá? Porque já chegou ao Brasil faz muito tempo. Já se tornou bastante popular. Eu lá em 2016 já testei toda a minha família, e isso me deu muitas pistas, né? Na parte genealógica, inclusive consegui comprovar a origem judaica portuguesa pelo DNA, sendo 15% de origem judaica, a maior parte português, 7% indígena. Tem uma pequena parcela indígena, como a maior parte dos brasileiros de origem colonial. Vão ter uma pequena porcentagem de origem indígena, né? E a partir desse DNA, você vai encontrando matches, primos distantes, pessoas no mundo inteiro que podem te auxiliar também na pesquisa genealógica. Então, eu ajudei muitas pessoas, pessoas me ajudaram a avançar alguns ramos, né? Então, é incrível, assim, a quantidade de informação que você encontra pelo teste de DNA, tá? E realmente comprova, porque assim, o papel, ele é uma fonte segura, mas alguém pode ter pulado a cerca na sua genealogia. Então, às vezes você pensa que é de origem portuguesa, mas é italiano, porque pularam a cerca e isso não apareceu na documentação. O DNA é real, não tem como mentir, certo? É a sua origem, tá lá. Ok, então essas são as etapas para pesquisa genealógica. Recursos que posso utilizar. Eu sugiro três recursos que são muito bons. Então, para pesquisa documental, Family Search é o melhor recurso que existe, porque os manuscritos, as fontes primárias estão disponíveis de graça. Se você tiver técnica e paciência, você consegue avançar sem gastar nenhum centavo. Se você não tiver paciência, você também pode contratar genealogistas, né? Não é um trabalho tão caro. As pessoas cobram.
um valor razoável para avançar muitos séculos de genealogia. Também é uma solução para quem não tem tempo e não tem interesse em desenvolver pesquisa genealógica. Mas talvez você possa conseguir uma cidadania europeia aí. Você está perdendo tempo, entendeu? Que eu acho interessante ter duas nacionalidades. Qualquer momento tiver uma crise no Brasil, tem uma carta na manga, uma possibilidade de ir para outro país. Por que não? Se você tem o direito, corra atrás desse direito. Eu aprendi com a minha família que se você tem o direito, vai atrás, entendeu? Direito está aí. Então, muitos brasileiros podem ter origem portuguesa, italiana, a grande maioria, tá? E a portuguesa, gente, é a mais fácil de conseguir, tá? Ela tem muitas vias, muitas possibilidades, é muito burocrático, leva muitos anos, mas não é uma cidadania tão difícil de conseguir assim como a alemã ou a espanhola, tem muito mais restrição, tá? A Genera é o laboratório que faz exames de DNA no Brasil. Você envia saliva e eles descobrem toda a sua ancestralidade pela saliva. Você paga 200, 300 reais. MyHeritage também faz exames de DNA ou desenvolve árvores genealógicas. Também você acha muita informação ali. Mas é a partir do Family Search que você realmente tem contato com a fonte primária. Então, eu sugiro o Family Search. Ok? É isso que eu tenho para hoje. Uma introdução ao tema da genealogia, como começar a sua genealogia. E estou aberto para perguntas, curiosidades.